Nosso companheiro Manuel Gamas, mais uma vez conosco, que vai nos falar sobre a cura da alma. Manuel, seja bem-vindo. Boa noite, amigos. Noite. Estão acordados. Para saber se vocês estão prestando atenção. Muito bom. Bom dia, amigos. Que Jesus nos envolva, nos abrace nesse momento lindo, maravilhoso, que estamos aqui para podermos meditar na doutrina espírita. Para nós podermos falar do tema sobre cura da alma, primeiro nós temos que olhar um pouco para a codificação, onde Allan Kardec, na pergunta 135 do Livro dos Espíritos, fala-nos, indaga aos espíritos se existe algo além do corpo físico e da alma. Ele usa o termo alma, que é o espírito, a mesma coisa. Existe algo além do corpo físico e da alma? Os espíritos respondem: sim. Existe um corpo etéreo, fluídico, que une a matéria bruta com o espírito imortal. A esse corpo intermediário, Allan Kardec deu o nome de perispírito. Um corpo que envolve o espírito, que envolve a alma. Quando nós estamos encarnados, nós somos compostos de corpo físico, de corpo espiritual e espírito. Nós somos o espírito imortal. Nós temos um corpo fluídico, um corpo etéreo, um corpo imaterial relativamente à matéria bruta que conhecemos, já que o fluido cósmico universal é a matéria primitiva, de onde deriva todas as outras matérias que conhecemos. Assim, o perispírito é composto de fluido, do fluido cósmico universal, que o espírito manipula, formando esse corpo, esse envoltório, que quando nós passamos para o outro lado da vida, quando esse corpo físico fica, quando nós morremos, entre aspas, vou falar uma coisa. Eu estou falando assim bem ao passo, porque nós estamos traduzindo, viu, gente? Para ajudar o nosso irmão lá dentro. Então, quando nós passamos para o outro lado da vida, nós apresentamos no outro lado da vida com esse corpo fluídico. Esse corpo agora que nós temos espiritual, corporal, fica, e no mundo espiritual nós apresentamos com esse corpo fluídico do outro lado, da forma como nós somos hoje. Se nesse momento eu desencarno, uma parada cardíaca que nesse instante, se acontecer seria ótimo, trabalhando para Jesus, eu vou me apresentar do outro lado com esse corpo que eu estou vivendo agora. Esse corpo fica, e do outro lado, esse modelo, essa forma, vamos assim dizendo, continua sobrevivendo. Porque o espírito em si, ele não tem forma. O espírito é uma chama, é um clarão. O que dá forma para o espírito é essa forma que chamamos perispírito. Assim,
Já que nós temos esse corpo fluídico, já que nós temos esse corpo sensível ao pensamento, aos sentimentos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, impregna esse corpo perispiritual, ou esse corpo espiritual, esse corpo fluídico. Todo pensamento ruim, todo sentimento ruim que parte de mim espírito, contamina primeiro o corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, agora, encharcado com essas energias delectérias, com essas energias negativas, como ele está totalmente enraizado, ligado no corpo físico, célula a célula, afirma os espíritos nas obras de André Luiz, o perispírito está ligado célula a célula com o corpo físico. Célula a célula. Tudo que vibra no corpo físico, vibra no corpo perispiritual. Todas as energias que o nosso pensamento cria, assimila, essas energias ficam em nosso corpo perispiritual, e pouco a pouco elas vão adentrando no nosso corpo físico. Hoje, a psiconeuroendócrino-imunologia, traduz isso aí, meu amigo. Eu fiquei quase um mês para decorar essa palavra. A psiconeuroendócrino-imunologia vem afirmar que quem adoece o corpo são as emoções, os pensamentos desequilibrados. Parece que eles leram a doutrina espírita, né? Mas não. Eles pesquisaram, eles analisaram criaturas com câncer, com depressão e outros tipos de doença, e chegaram à conclusão que quando uma pessoa começa a desenvolver um tumor cancerígeno, esse tumor tem relação com alguma emoção negativa que foi criada no íntimo da criatura. Assim, quando eles pegam, os oncologistas, eles pegam alguém que está com câncer, eles vão entrevistar a pessoa. E na entrevista que eles vão fazendo com a pessoa, eles vão chegando à conclusão que aquele câncer, a causa não é genética, como muitos dizem. Uma causa emocional. Aquela mulher que divorciou do marido e carregando aquele ódio do esposo, ou então o esposo carregando o ódio da esposa, aquele ódio não diluído, aquela mágoa não diluída, ela vai desestruturando os campos moleculares, desestruturando as moléculas. As moléculas, desestruturando as moléculas, vão desestruturando as nossas células. E pouco a pouco vai surgindo a célula cancerígena em nós. Assim, quando essas pessoas buscam esses homens, esses doutores, esses médicos, e o conselho que eles vão dar é o perdão.
Se o câncer está de início, se pode retirar o tumor? Retira-se o tumor físico. Mas se o tumor continuar na alma, o tumor volta de novo. Porque o tumor em si é o ódio. Então, toda doença que está em nós, isso é a ciência que está falando. Toda doença que está em nós é um efeito de uma causa mais profunda. A causa está no comandante dos dois corpos. Quem é o comandante dos dois corpos? Nós, espíritos imortais. Quando uma pessoa chega para conversar com um psicólogo, um psiquiatra, sobre a depressão, são pesquisas que foram feitas, gente. Eles não olham para a pessoa, não, você está com isso. São pesquisas, pegam 100, 200, 500 pessoas e vão vendo o que a pessoa sente. De acordo com o que a pessoa sente, ela chegou a uma depressão. O desamor causa depressão. A culpa causa depressão. Aquela pessoa carregada de culpa de algo que ela fez, talvez na juventude ela cometeu um aborto e ainda não se auto-perdoou. E hoje é provado que a maioria das pessoas que cometem aborto, das mulheres que cometem aborto, entram em processo de depressão e a causa não é o aborto. Olha que interessante. A causa é a culpa por ter cometido o ato do aborto. Porque a culpa, novamente falando, a culpa está na alma. A culpa gera uma energia negativa. Essa energia negativa, ela vai envolver o corpo fluídico. Vocês lembram do corpo fluídico que eu falei, né, gente? Do perispírito, do corpo espiritual. A culpa impregna esse corpo com essa energia densa, com essa energia negativa. E essa energia negativa, ela vai adentrando no corpo físico e vai envolvendo os neurônios, as células neuroniais, chegando no nosso cérebro, onde produz as substâncias que nos faz ficar vivos, que nos faz levantar durante o dia, que nos faz ter ânimos, que são os neuropeptídeos. Substâncias que são criadas entre um neurônio com o outro. A conexão de um neurônio com o outro, dentro dessa conexão, chamamos de sinapse. A sinapse produz essa substância que liga, que um comunica com o outro. Os neurônios não estão grudados um no outro. Eles estão distantes um do outro e essa comunicação é através dos neuropeptídeos. Neurotransmissores. Quando eu carrego muita culpa, eu jogo essa energia de culpa dentro do meu corpo e eles vão envolvendo os meus neurônios e eu vou inibindo. O que é inibir? Eu falo para eles, não produza mais a serotonina, a noradrenalina. E pouco a pouco eu vou sentindo a vontade de ficar só, de ficar no escuro. Começa a ter crises de choro. E quando eu procuro um psiquiatra ou um psicólogo, vão detectar, você está com depressão. De onde surgiu a depressão? Da genética? Do pensamento e do sentimento desalinhado. Isso eu estou falando que é a ciência que está falando isso, gente. É a ciência que está provando isso. E quando nós vamos estudar os livros da doutrina espírita,
Quando nós vamos estudar André Luiz, no livro Ação e Reação, no livro No Mundo Maior, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai falar da reação do pensamento, como que o corpo age diante dos raios de pensamentos que saem de nós. Lá eles vão falar tudo isso de uma forma profunda. Como que nós construímos a enfermidade em nós com o pensamento. O nosso pensamento desalinhado, ele vai pouco a pouco adentrando, invadindo as células do nosso corpo, vai invadindo todo o nosso ser. E a doença aparece em nós. Mas só que eu vim aqui para assistir a palestra para falar de cura da alma. Mas só que é impossível falar de cura de alma se nós não entendermos como que nós adoecemos. Como que a doença surge. Porque na nossa mentalidade ainda, nós achamos que a doença surge no corpo. Então eu vou a um determinado lugar, um curador, ele tira aquela doença e está tudo tranquilo. E eu vou para casa com o meu ódio, com a minha mágoa. Tem uma frase, que agora me esqueci o nome do autor. Quando guardamos ódio no coração, nós estamos bebendo veneno e esperando o outro morrer. E eu digo muito mais, de nós estamos nos matando assim. Quando nós vamos vendo a doutrina espírita explicar que a enfermidade em nós, ela pode ser adquirida ou ela pode ser kármica. Das duas formas, há o espírito imortal agindo. Há a lei de causa e efeito agindo. Ninguém é santo, meus irmãos, esse mundo de provas e expiações. Emmanuel vai dizer que no livro O Consolador, toda enfermidade parte do espírito imortal. Toda enfermidade. No livro, me parece, Ação e Reação, os espíritos vai dizer que existe a dor auxílio, a dor sublimação e a dor expiação ou provação. A dor sublimação está no campo daquelas pessoas, como, por exemplo, Chico Xavier, que veio para a Terra. Será que Chico Xavier, com todo o amor que ele tinha, aquelas doenças que ele tinha, era alguma coisa energética negativa que estava nele? Não, era para nos mostrar, gente, sobre a paciência, sobre a dedicação ao bem, mesmo diante das enfermidades. São Francisco de Assis tinha enfermidade. São Francisco de Assis, o amor, o maior representante de Jesus que apresentou na Terra, que apareceu na Terra. O maior imitador de Jesus, afirma Emmanuel. Será que ele tinha energia negativa envolvendo ele? Por que ele tinha enfermidade? Esses homens vêm para mostrar para nós como lidar com a enfermidade. Irmã Dulce, lá no Brasil, que desencarnou, que tinha enfermidade, uma mulher que vivia para o bem, respirava para o bem, pensava no bem, veio para nos mostrar para que serve a dor, para que serve a enfermidade, para nos elevar. Com paciência. Mas no nosso estágio que nós estamos, vamos esquecer desses espíritos? Vamos voltar para a gente? Todos nós estamos doentes por causa da alma doente. Sem exceção nenhuma. Então os espíritos vão dizer que essas doenças podem ser adquiridas ou elas podem ser kármicas. O que é uma doença adquirida? Nós estamos hoje vivendo na Terra e de repente a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer.
Eu invento de tomar aquela 51 que queima teu perispírito. Traduz assim agora. Eu invento de tomar o álcool. Eu vou tomando socialmente. Porque a gente fala assim, eu começo socialmente com aquele vinho, uns 20% de álcool. Eu bebo só nos domingos socialmente. Eu bebo só quando os amigos vêm, porque eu sou obrigado a beber, porque é quando eles vêm. Ou então eu bebo só aquela cerveja sem álcool. A gente começa assim. Depois que a gente toma aquela dosinha socialmente, a gente começa a tomar aquela dosinha agora pro santo. Não, eu tomo essa e agora essa aqui é pro santo, né? Quem fala? É o Espírito que está acompanhando a gente. Agora eu vou ter que me satisfazer e satisfazer mais um. E logo depois eu começo a tomar mais, aí aparece mais um. Eu vou dizer, mais eu, mais um, mais dois amigos. E assim eu vou fazendo uma cambada de amigos bebendo junto comigo. Só que esse álcool que eu estou bebendo, o que ele vai causar em mim? Ele vai causar danos físicos em mim. Não tem nada a ver com reencarnação. Nossa, na outra reencarnação, eu tirei muito fígado das pessoas. Por isso que agora eu estou com essa cirrose. Não, porque você bebeu. E é provado cientificamente que quando excedemos no álcool, nós podemos acarretar em nós uma doença no fígado, no estômago, no intestino. Pela quantidade de substância que tem no álcool. Porque a gente começa com aquele vinhozinho de 20, depois vai para vodka de 50, de 70 e assim por diante. Nós pegamos aquele cigarro que é chique fumar hoje. Dentro daquele carro eu jogo o cabelo para cima e jogo. Que maravilha que é fumar. Principalmente os jovens. Que acham que é fantástico entrar no carro e colocar aquele somzão alto e jogar aquilo fora. E não sabe, você joga a fumaça para fora, mas para dentro e traindo substâncias cancerígenas para o seu agora como falou, pulmão. Logo à frente surge o câncer no pulmão. De onde saiu esse câncer? Meu Deus do céu. Não, isso foi do meu pai. Meu pai ele morreu de câncer, então morri. Não, você escolheu o câncer com o cigarro. Eu começo a comer mais do que a comida. Eu começo a viver para comer. Logo depois eu tenho uma doença cardíaca. Eu começo a ganhar peso. Eu começo a ficar com diabetes. Eu conheço pessoas, meus irmãos, nós visitamos asilo toda semana. E uma senhora com problemas pulmonares, usando uma máscara. Ela usava a máscara um pouquinho e depois tirava um trago no cigarro. Usava a máscara um pouquinho e um trago no cigarro. Porque eles não podem proibir lá dentro. Então eles têm uma área de fumar. Que eu chamo a área do suicídio indireto. E lá eles sentam junto e cada um com seu cigarrinho fumando. E vai fumando até que não pode mais fumar. E logo depois coloca a máscara. Dentro desse asilo, eu conheço pessoas lá dentro que estão perdendo o braço, perdem o dedo, e ainda continua pedindo, por favor, traz um bombonzinho pra gente. Traz uma bala. Viciada no açúcar. Nós conhecemos pessoas dentro do asilo que não conseguem mover a cama porque está tão obeso. Traz um McDonald's para mim, pelo amor de Deus. E chegamos no final da vida e perguntamos, como eu adquiri tudo isso, meu Deus? De onde saiu tudo isso? Não, isso é genético. Não é genético, é adquirido. Nós adquirimos isso, gente. Então, hoje, a psicossomática
vem estudando, ela vai pegando cada doença e cada emoção, eles vão colocando que cada doença ela é correlacionada com uma emoção diferente. Cada emoção negativa que nós temos em nós forma uma doença equivalente a essa emoção em nós. Até mesmo a alergia, que a gente acha que é simples, essa alergia tem alguma coisa a ver com o íntimo nosso. Que é doença adquirida. Quantas pessoas que se autossugestionam com doenças? Pessoa que gosta de ficar doente. Quando chega na época do pólen, a pessoa adoece. É o pólen. Eu tenho problema com pólen. Eu tinha um amigo que era assim. Chegava na hora do pólen, os olhos dela ficavam desse tamanho e tudo vermelho. Quando chegava no inverno, era a gripe que ele tinha, que ninguém ficava perto de a tosse que ele tinha. Ele já começava a falar, meu Deus, está chegando o inverno, eu vou gripar de novo. Está chegando o inverno. O que é? Autossugestão. Nossa, tá, todo mundo está com gripe, eu acho que eu vou ficar gripado também. E nós ficamos mesmo, autossugestão. Quantas pessoas que se gostam de automedicar? Eu tenho amigos do Brasil, isso não pode gravar não, viu gente? Eu tenho amigos que mandam comprar tonelada de remédio do Brasil. E eu olho para que vai morrer envenenado uma hora dessa. E você chega na casa da pessoa e fala, fulano, eu tô com uma dor aqui. Nixe, eu tenho um remédio bom para você aqui. Toma esse aqui, tetraciclina. Que diabo é esse? Esse dá para cavalo lá, mas você pode beber. E vamos nos automedicando. E quantas pessoas que gostam de estar doente? É tão bom estar doente. Que maravilha. O que você tem? Não sabe o que eu tenho. Minha avó sai, eu tô com a dor. Fulana, e eu nem fala de... porque gosto, cultua a doença dentro de si, gente. Eu tenho um amigo lá no centro, que eu chamo ele Homem Pedra. Ele sabe disso. Ele tem um problema nos rins de produzir pedras. E ele fala com uma satisfação tão grande quando não acha uma pedra. Manuel, achou outra pedra dentro de mim. Aquela satisfação assim. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Até que um dia chegou com a pedra para me mostrar. Olha o tamanho dessa que achou essa semana. Como se fosse bom ficar doente. A autossugestão. Eu quero ficar doente, eu quero ficar doente. Vai ficar doente mesmo. Hoje nós temos a medicina do placebo. Um remédio que dá para a pessoa, e dentro do remédio não tem nada, tem açúcar. Ou então alguns pozinhos lá. A pessoa chega e fala assim, eu estou com uma doença, o médico examina tudo, verifica tudo, a pessoa não tem nada, porque a doença está na mente. O médico, então, toma esses remédios são muito fortes, você tem que tomar um e dormir. E a pessoa toma a pastilha com açúcar dentro, algum pozinho dentro, nada de remédio. E a pessoa sente o efeito do remédio, gente. Tô tonto esse remédio. E vai dormir com o efeito do remédio. A autossugestão. Nós vamos nos autossugestionando, e a doença aparece. Negatividade, cultivar negatividade na cabeça. Nós somos campeões nisso. De cultivar coisa ruim, de cultivar pensamento ruim. Nossa, fulano fez isso comigo em 1978. Ele fez isso comigo, mas eu não perdoo. Ainda estou com isso. Em 78. Não, falando, isso foi há 10 anos na Copa do Mundo 98. Ele falou assim, e eu ainda estou com isso. Meu Deus do céu. Para que isso? As doenças adquiridas. E essa negatividade, nossa, o que acontece? A lei de afinidade. Pensamento negativo sintoniza com pensamento negativo. Afirma
André Luiz, num livro do Domínio da Mediunidade. Não André Luiz, mas os espíritos superiores falam para André Luiz. Assim como nós ingerimos substâncias químicas, ingerimos substâncias, e essas substâncias fazem mal ao corpo físico, como, por exemplo, beber aquela coisa preta, que a gente pode falar o nome, né? Senão eles dão um sul na gente. Aquela coisa preta que a gente desentope pia, você sabe o que é, né? Quando se bebe aquilo, meus irmãos, nós estamos jogando uma multidão de substância química dentro do corpo físico. Aí ele continua, o espírito continua. O pensamento e o corpo espiritual é do mesmo jeito. O pensamento negativo assimila substâncias tóxicas, pensamentos negativos que vão impregnando o nosso corpo físico. Nós vamos aproximando de espíritos que sentem, que pensam como a gente. E as energias daquele espírito, isso é no livro No Domínio da Mediunidade, os espíritos falando. Essas energias desses espíritos viajam para nós e às vezes nós passamos a sentir o sintoma da doença da pessoa, da criatura. Nesse livro, No Domínio da Mediunidade, conta um caso de uma mulher, de um homem que desencarnou. A esposa ficou aqui na Terra. Mas ela gostava tanto do esposo, que sintonizou com ele. Começou a assimilar as correntes mentais dele, o pensamento dele, as energias. Então, até quando ela comia, ele sentia a vibração da comida. Tudo que ele sentia do outro lado, ela sentia aqui. As fobias que ele sentia do outro lado, os medos que ele sentia do outro lado, ele transmitia para ela e ela sentia os medos, as dificuldades, do mesmo jeito. Que são os processos obsessivos que nós conhecemos. Como que nós adquirimos esse processo obsessivo? Podemos adquirir hoje com o nosso pensamento negativo. Com a nossa forma de sentir, com a nossa forma de pensar, nós emitimos isso e atraímos isso para próximo de nós, e essas energias vão contaminando a gente. Não só desencarnado, gente, mas encarnado também. Você conviver demais com uma pessoa que é negativa, pouco a pouco, e se você não ora, se você não vigia, a doença dessa pessoa viaja para a gente. As pessoas vêm conversar conosco sobre problemas dentro do relacionamento, do casamento. E nós sempre falamos para as pessoas uma coisa que a doutrina espírita nos ensina. Quando a criatura começar a adoecer, você emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, tem que pensar bastante em ficar nesse relacionamento. Mas enquanto você tiver força espiritual para suportar as vibrações que parte da criatura, fique lá. Mas não é fácil. Quantas pessoas que vêm conversar conosco carregando aqueles tormentos que às vezes está no esposo, na esposa, que contaminou a pessoa. A pessoa não conseguiu ficar sozinha carregando a cruz. Busca a casa espírita e através do passe, através da oração, pouco a pouco a pessoa vai modificando a forma de pensar e de ver a situação no relacionamento. As doenças kármicas. O que são doenças kármicas? Doenças que nós trazemos da outra vida. Se hoje, por exemplo, nós usamos o nosso corpo de forma equivocada, se nós fumamos, bebemos, ou comemos demais, ou comemos de menos, também é a mesma coisa. Toda a informação que nós estamos adquirindo agora, ela está ficando impregnada no nosso corpo espiritual. Essa informação no futuro servirá para formar o nosso corpo físico. Então, o que acontece? Quando eu, espírito, vou voltar a reencarnar,
o meu perispírito vai agir energeticamente sobre aquilo que vem do papai e aquilo que vem da mamãe. O gameta da papai e o gameta da mamãe. Eu vou pegar as informações genéticas da minha mãe e do meu pai, as informações genéticas necessárias para formar o corpo que eu preciso formar. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Numa reencarnação passada, eu matei alguém e ninguém ficou sabendo. Só eu fiquei sabendo. Carreguei essa culpa profunda dentro de mim. Fui para o mundo espiritual com depressão, por essa culpa profunda. Porque a gente acha que a depressão é física. A depressão não é física. A depressão é espiritual. O espírito, quando vai para o outro lado, ele continua depressivo do mesmo jeito. Então, assim, o meu pai, ele tem, no campo genético dele, possibilidade de me dar aqueles gametas que possam formar um cérebro com deficiência de neuropeptídeos. De substâncias que me dá alegria, que me dá paz, que é a noradrenalina e a serotonina. Então eu vou, no meu pai, buscar essa informação genética para que eu venha, com a informação genética da mamãe, formar o corpo com a deficiência na área que eu preciso do cérebro. Quando eu chego, reencarno, os meus primeiros anos é tudo felicidade, maravilha, os meus pais me amam, tudo maravilhoso, e de repente chega na adolescência e eu começo a sentir aquele vazio existencial. Eu começo a sentir que ninguém me ama. Eu começo a sentir que a comida não tem gosto. Que tudo é escuro. Na juventude eu começo a sentir do mesmo jeito. É o comportamento do depressivo. É a doença da reencarnação passada que eu trouxe. Do mesmo jeito a asma, as doenças pulmonares, o ex-fumante do passado. As doenças gástricas que temos, o ex-alcoólatra do passado. A epilepsia, afirma no domínio da mediunidade os espíritos, é o alcoólatra do passado. Todas essas são as doenças kármicas, mas essas doenças kármicas foram doenças que nós plasmamos no corpo biológico com o nosso comportamento da outra reencarnação. Agora fica mais fácil para a gente falar sobre a cura da alma, não fica? E nós vamos falar de uma passagem da Bíblia. Jesus, quando Paulo de Tarso estava indo na estrada de Damasco, e quando ele viu aquele clarão, Saulo ficou cego. Senhor, o que tu queres que eu faça? Entra na cidade e lá te direi. Quando ele entrou na cidade de Damasco, ele foi para uma hospedaria simples, cego, sozinho. Todo mundo abandonou ele. E Jesus agora vai até Ananias. Ananias era a pessoa que Paulo, ou Saulo, estava perseguindo. E agora, Jesus pede para Ananias ir até Paulo. Imagina para vocês o que Jesus faz com a gente. E até o perseguidor, Ananias chega naquela hospedaria e Paulo está cego. Ananias passa a mão nos olhos de Paulo, e aí no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, fala que escamas caíram dos olhos de Paulo, ou Saulo, e ele viu novamente.
Emanuel pega essa passagem e desdobra. E ele disse que quantos de nós chegamos na casa espírita com os olhos vendados, cegos? E a espiritualidade tira essas escamas dos nossos olhos para nós podermos ver a vida melhor, para nós podermos perceber a vida melhor, como lidar com a vida melhor. Só que Emanuel vai dizendo que as outras escamas que Paulo carregava no coração, no corpo todo, foram tiradas com muito sacrifício e trabalho no bem em prol do Cristo. Muito sacrifício e trabalho no bem em prol do Cristo. Nós chegamos na casa espírita, meus irmãos, e nós achamos que quando nós falamos que a casa espírita é um hospital, alguns irmãos desavisados, coordenadores, fazem da casa espírita como se fosse um hospital da terra. Parece que eles vieram tirar a profissão dos médicos. E instalam aquelas camas brancas dentro de todos os lugares e põe as pessoas para deitar. E aí começa a dar passe. E até passe de sopro. E começa a soprar nas pessoas para tirar o câncer, para tirar isso, aquilo, aquilo outro. Em alguns lugares, até cortes são feitos para tirar câncer, para tirar isso, aquilo, aquilo outro. E não é essa a tarefa da doutrina espírita. Não é de curar corpos. Curar corpos é muito fácil. Um médium de cura pode curar alguém? Claro que sim. Chico curava pessoas. Quantos outros médios que curavam pessoas? Aqui nesse centro, tem pessoas que são curadas? Tem pessoas que são curadas. Tem algum médium de cura aqui? Aqui eu não conheço. Mas na hora do passe ali, gente, nós podemos receber uma cura. Na hora do passe, nós podemos receber uma informação do mundo espiritual, porque nós estamos tão receptivos naquele instante. Se nós estamos sentados ali, equilibrados, se nós estamos ali, porque às vezes a gente vai tomar o passe pensando lá fora. Com ansiedade, meu Deus do céu, que hora que vai acabar isso logo? Eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer compra, o marido está em casa, e aí você naquela aflição, chega em casa, não, se eu estivesse no centro agora, era tão bom se eu estivesse no centro agora, e eu volto para o centro. E não, se eu estivesse em casa agora, e a gente fica nessa aflição e não recebemos da espiritualidade maior. Naquele momento é momento de reflexão. Meus irmãos, quantas doenças físicas que são paralisadas em nós, para que nós possamos repensar na vida e não precisar que ela desperte em nós. Onde você arrumou isso? Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. Segismundo, ele, numa reencarnação passada, tirou a vida de alguém com um tiro no peito. Essa pessoa que ele tirou a vida da reencarnação passada será o seu pai no futuro. O seu pai, esse homem que ele atirou no peito, sai do corpo físico e vai para o mundo espiritual para poder aceitar o Segismundo. Relutam até que aceitam. Agora Segismundo se prepara para voltar para a Terra. Mas Segismundo vai voltar com uma coisa. Uma predisposição de ter uma doença cardíaca. Se ele não for no sábado, é no sábado aqui, né, gente? A visita aos asilos. Se ele não participar das reuniões de estudo assiduamente.
se ele não assumir nenhuma tarefa na casa espírita, se ele só vir no centro quando tiver problema, a doença pode aparecer. Por que a doença aparece? Porque aparece para avisar para a gente. Nós pedimos no mundo espiritual isso. Meus amigos espirituais, quando eu estiver muito longe do bem, me manda a enfermidade. Mas isso é masoquismo, não é masoquismo. Porque só a dor, meus irmãos, o nosso estágio, para trazer a gente de volta para o bem. Nenhum de nós está aqui, eu falo todos nós. Nenhum de nós está aqui porque ama a doutrina espírita, porque ama os conceitos espíritas. Não, todos nós estamos aqui porque uma dor afligiu a gente, consciente ou inconscientemente. Porque a dor é necessária ainda, a enfermidade é necessária ainda. Como seria a nossa vida se não fossem esses avisos do mundo espiritual que vem em forma de dor, que vem em forma de enfermidades? Quantas pessoas que eu conheço no asilo, que antes eram materialistas, que antes não acreditavam em nada, e diante da enfermidade quebra o coração. E a gente chega perto da pessoa, ela nem pergunta que religião que é. Pelo amor de Deus, me faz uma oração. Faça uma oração, me fale alguma coisa positiva. Já para pensar nisso, gente. Uma das pessoas que está no asilo agora, ela mora perto do asilo. Ela conta que todos os dias ela passava perto do asilo e pensava consigo mesmo, quem está lá dentro desse lugar? Ah, esse povo está lá dentro, não tem tempo para isso não. E ia embora. Um dia, a dor jogou ela dentro desse asilo. Ela teve a oportunidade por vários anos de entrar dentro desse asilo sem enfermidade. Sem uma doença, sem dor. E ela optou pela enfermidade, pela dor para visitar esse asilo. E agora ela mora no asilo. Pela enfermidade que ela tem. Quantas vezes acontece conosco isso, gente? Quando tudo está maravilhoso, quando tudo está bom, quando a carteira está tudo beleza, quando o casamento está bem, quando os filhos estão ótimos, quando tudo está bom, a gente somos do centro. Nós chegamos no centro meio perturbadinhos, com dificuldade, todos nós. E aí os espíritos vão ajudando, vão equilibrando o nosso pensamento, vão equilibrando os nossos sentimentos, e a gente fica equilibrado, acho que está bom, agora vou embora. E pica o pé na mula. Para 6 meses depois, ou um ano depois, voltar. Com o mesmo problema. Eu conheço amigos de quando eu conheci a doutrina espírita há 20 anos atrás. E depois de 3 anos de doutrina espírita, já estava fazendo atendimento fraterno. Então são 17 anos de atendimento fraterno que eu faço. E eu tenho clientes que estão com o mesmo problema de 17 anos atrás. Chegam, aliviam e picam o pé na mula. E quando volta, o problema está ampliado. Conta o Evangelho que Jesus, saindo da Galileia e indo para Jerusalém. Para ir para Jerusalém, tinha que passar pela Samaria. E a Samaria tinha os samaritanos que os judeus odiavam, não gostavam. Então, para que eles não vissem nenhum samaritano, não encontrassem com nenhum samaritano, eles passavam pelo Jordão. Nas margens do Jordão, Jesus era diferente. Jesus passava pelas montanhas, pelos altos, para ter contato com esses samaritanos. É um exemplo para nós. A cura da alma não pode ser feita na planície, nas caminhadas na planície, perto de água fresca.
A cura da alma é feita nos altos, nas caminhadas nos altos e baixos. Altos e baixos. São nos altos que a gente vai conseguir resistência espiritual, nas caminhadas que a gente faz, espiritualmente do mesmo jeito. Eu não posso adquirir resistência espiritual só tomando passe, só tomando água frutificada e indo para casa, sem ter modificação nenhuma. Não tem como, gente. Não há como. Os 3 passos para a autocura é autodescobrimento. Por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho essa doença? O que essa doença quer falar comigo? Autodomínio, dominar a doença. Eu estou em controle sobre a doença. Porque ter uma doença física não significa que nós estamos doentes espiritualmente se nós controlarmos essa doença. Quantas pessoas que têm uma sobrevida a mais no câncer porque optam por viver? Porque optam por fazer o bem. Porque optam por amar. Por se auto-amar. Porque optam por perdoar. E número 3, autotransformação. Sem autotransformação não tem como haver cura espiritual. Então, a doutrina espírita, por isso que a doutrina espírita, ela não oferece cura espiritual com passe, com remédio, com isso e aquilo, porque a cura real é a autotransformação. A cura real é a modificação de sentimento, é a modificação de pensamento, essa que é a cura real. O que há na doutrina espírita é um alívio que muitos médiuns podem dar, que a casa espírita pode dar. Mas a cura real é isso aqui agora. Isso aqui é uma reunião de cura. Mas sair de casa domingo de manhã tem que ser espírita roxo igual vocês. Sair de casa de manhã num dia bonito desse para ouvir um louco falar sobre cura da alma. Isso aqui é uma reunião de cura. Certa vez uma pessoa chegou na nossa casa e falou assim: Manuel, que dia que são um dia de cura na sua casa? Eu digo: nós temos uma reunião de cura na sexta. É mesmo? No sábado. Na segunda. São 3 reuniões de cura que a gente tem na nossa casa. E na terça, que é em inglês essa reunião de cura. 3, 4 reuniões de estudo. Do autoesclarecimento. E Jesus continua a caminhada, subindo as montanhas, os Alpes da Samaria, e vai caminhando, e de repente, ele se depara com aquelas aldeias esquecidas pelo povo, aqueles que eram rejeitados pelo povo, aqueles que o nome era tirado dos anais, que era considerado como mortos os leprosos. Eram as cidades, as comunidades que viviam leprosos, que viviam pessoas que eram deixadas pela sociedade. Jesus passando e 10 leprosos de longe, porque tinha que ter uma distância de 10 metros, era a lei. Um leproso tinha que ficar 10 metros de uma pessoa limpa. E eles ficaram 10 metros de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus emite aquela vibração de amor e envolve aqueles corpos. E os 10 homens foram curados. E os 10 viraram e começaram a correr. E um voltou. Os 9 picaram o pé na mula, só via a poeira subindo na estrada. Um voltou. E Jesus parou: mas como? Eu curei 10. Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? E Jesus disse: a tua fé te curou, fala para o que voltou. Porque só um houve a cura espiritual. Os outros 9 foram a cura física. Os outros 9 voltaram para os mesmos erros de antes. Eles estavam esperando ser curados para voltar para os mesmos erros de antes. Quantas doenças que nos inibe de cometer erros. A pessoa vem com aquela dificuldade na área gástrica para não colocar o álcool na boca.
Ela vem com aquela dificuldade na área pulmonar para não colocar o cigarro na boca. Ela vem com uma dificuldade, uma deficiência física para poder não suicidar. Certa vez uma mãe procurou o Chico Xavier com um filho sem braço, sem perna. E disse: Chico, onde que está a misericórdia de Deus? Como é que pode mandar um filho, essa bola de carne para mim? E Chico diz: é porque esse em outras reencarnações suicidou várias vezes. E a única forma que ele tem hoje para ficar no corpo é sem os braços e sem a perna. Oh my God. É muito importante nós entendermos isso, gente. É muito importante nós assimilarmos, nós aprendemos essas coisas aqui na doutrina espírita. Quando eu saí da minha casa, eu vim de corpo e alma, e espírito e perispírito e tudo. Para me assimilar o que a doutrina espírita tem de melhor para mim. Para me assimilar o que esse conhecimento tem para mim. O que vai dar para mim. Para que eu possa... às vezes, uma enfermidade para nós é uma expiação. Por exemplo, uma depressão, às vezes é uma expiação. E eu vejo amigos revoltados porque tem uma depressão e pego o remédio, eu vou beber de novo. O remédio não faz efeito, porque a negatividade que manda para o remédio. Mas se eu pego aquele remédio e digo: Senhor, obrigado, porque eu tenho essa coisa aqui para poder estimular os meus neurônios. Aí, pouco a pouco, eu não vou me liberar da depressão, mas vou, pouco a pouco, diminuindo o nível de depressão em mim. Isso é cura espiritual. Autolibertação, autoencontro, entendimento da vida. E o mais importante de todos, meus irmãos, nós entendemos que nós somos criaturas espirituais. Que nós estamos num corpo transitório. Que nós estamos num mundo transitório, que a qualquer momento eu posso ir para o mundo real, que é o mundo espiritual. Se eu sou um homem espiritual, eu tenho que viver como um ser espiritual. E o que é que um ser espiritual precisa? O que é que o ser espiritual precisa? Qual é o alimento do ser espiritual? São essas meditações que eu quero que os amigos voltem para casa. Meditar. O que é que um ser espiritual alimenta? E quando nós descobrimos de que o ser espiritual alimenta, nós não mais vamos ter enfermidades no corpo. Ou se termos, vamos saber controlá-las com o pensamento e com o sentimento. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e para todos sempre.